Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia. Estamos lendo o livro de Gênesis, agora versículo 5, que diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Nós estamos ainda estudando aqui os 3 primeiros versículos, né? Do versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5, na verdade, de Gênesis capítulo 1, que o versículo 3 nós já falamos sobre isso. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Então nós percebemos aqui que Deus, a primeira coisa que Deus fez foi criar a luz. Nós falamos que esta luz é representativo de Jesus, né? A luz tem a finalidade principal da luz é separar entre luz e trevas, né? Escuridão e claridade. Essa é a finalidade, sabendo que é através da claridade que nós temos vida, que há vida, né? Na escuridão não tem vida, não há possibilidade de vida. Então, para que haja vida, se faz necessário fazer essa separação, e Deus criou a luz. Aqui foi a primeira coisa que Deus criou, e Deus chamou luz de dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã primeiro dia. Olha que interessante, a partir da luz é que houve tarde e manhã do primeiro dia. A primeira coisa que eu quero tentar explicar para você aqui é que esse primeiro dia, existe vários teólogos que dizem que esses dias aqui, esses dias, primeiro, segundo, terceiro dia, ou quarto, quinto, sexto dia, sétimo dias, para alguns teólogos, eles acreditam que isso aqui não é dia de 24 horas. Alguns teólogos, eles batem aqui na tecla dizendo que são eras, né? Milhões de anos. Então pode ser milhões de anos. Na verdade, existe ainda mais, muitos teólogos de renome, né, que eu também acredito, que esse dia aqui, primeiro dia, segundo dia, é de 24 horas. Mesmo que não existia aqui nesse primeiro dia as estações. Então a gente não havia as estações, não havia o sol, não havia a lua, porque você vai perceber que o dia aqui foi criado, no caso, esse dia aqui, ele não tem nada a ver com as estações, com o sol, porque o sol só foi criado a partir daqui do quarto dia. Você vai encontrar isso, que os luzeiros, está aqui a partir do versículo 14, né? Que diz assim: disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite. Então esse dia e noite aqui, esses luzeiros no firmamento do céu, que Deus fala para iluminar a terra, luzeiro maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Aqui Deus está dizendo do sol e da lua, no versículo 15, 16, que você vai encontrar isso. Mas esse primeiro dia aqui, alguns teólogos, eles vão dizer que esses dias não são dias de 24 horas, que alguns cientistas dizem que a Terra tem bilhões de anos, aquela coisa toda. Eu não quero entrar nesses pormenores. Eu acredito, Márcio Antônio Fernandes, né? Eu acredito que esse dia aqui, para mim não faz diferença. Eu acredito no 24 horas. Eu acredito que Deus não tem necessidade de fazer que o dia seja, um dia seja milhões de anos. Deus não precisa fazer isso. Primeiro o seguinte, como é que eu vou explicar, como que a gente explica que Deus colocou aqui milhões de anos? Primeiro ele fez milhões de anos uns insetos, e depois ele fez a parte aquática, milhões de anos, depois milhões de anos depois ele fez as aves que voam, o homem na terra, as árvores, quer dizer, então que as árvores que foram criadas milhões de anos depois que produziu, aí é meio complicado, né? Muito para minha cabeça, vai ser muito para minha cabeça. Eu acredito então aqui, para tirar as dúvidas, né, das pessoas, já me perguntaram várias vezes, e você acredita em quê? Eu acredito aqui que esses dias
eram 24 horas, né? Era dia mesmo. Alguns cientistas vão dizer que a Terra tem milhões e milhões de anos. Eu pergunto, quem é que disse para eles? Como é que eles sabem disso? Porque eles veem lá as marcas e aquilo revela para eles, eles falam, mas isso eles são todos teorias de homens, cientistas. Eu não sou um cientista para dizer isso, né? Quem sou eu até para dizer sobre isso? Mas eu creio aqui, o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo aqui que houve o primeiro dia. Né? É claro que esse primeiro dia a gente tem que pegar aqui para o nosso conhecimento, porque Deus precisa de dia, é isso que é mais importante. Você acha que Deus precisa de tempo, Deus precisa de estação, Deus precisa de dia, Deus precisa de luz, Deus precisa de noite, Deus precisa de tempo? Deus não precisa nada disso, Deus não carece. Aqui é até para mostrar a grandeza desse Deus, como esse Deus ele não precisa, né, de tempo. Deus não tem necessidade de ter dia, não precisa ter noite, né? Tanto noite e dia para Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus já fala isso, tanto a noite como o dia para Deus é a mesma coisa, né? Deus não precisa de horas. Quem precisa de horas, precisa de tempo, precisa de estações, são as coisas criadas. As coisas que foram criadas, elas precisavam de ter as estações, né? Precisavam ter primavera, ter verão, ter inverno, outono. Precisam ter esse tempo, né? Ter esse dia, ter esta noite, ter a claridade, ter um sol, né? Ter os pássaros, ter fertilidade. Então a terra precisa de ter isso, o mundo precisa de ter isso, mas Deus não necessita disso. Quando Deus fala que chamou Deus luz dias e trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia, não para Deus, mas para a natureza. A natureza precisa, as coisas criadas precisam de ter tarde, precisa ter manhã, precisa ter noite, precisa ter dia, né? O homem precisaria, o homem precisa de ter dia, ter noite, porque Deus já sabia que o homem ia carecer de tudo isso, que a natureza humana, que o ser humano ele precisaria ter para fertilidade, para produzir, porque quando logo Deus faz as coisas, ele faz, você vai perceber que Deus vai criando a semente, vão criando as coisas e vai dizer assim, olha, que as sementes se produzem, se frutificam, né? O homem multiplica, o homem e a mulher, né, enche a terra. Então você vai perceber que Deus vai falando isso, mas esse primeiro dia aqui, que a gente tão envolvido, que é importante a gente ter a noção, que quando houve esse primeiro dia, não houve o dia o primeiro no sentido que Deus precisa de dia, que Deus precisa de 24 horas. Até a Bíblia vai falar isso, né? Que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus não tem necessidade. Quando está dizendo que um dia é como 1000 anos para Deus, 1000 anos é como um dia, o que está dizendo é assim, Deus não tem necessidade nenhum, né? Deus não carece, Deus é eterno, ele não precisa de tempo, ele não precisa de um dia, ele não precisa de 24 horas, Deus não precisa do tempo. Né? Pelo contrário, ele criou o tempo, ele criou as estações, ele criou o dia para que nós tenhamos, porque as coisas criadas necessitam de dia. Né? As coisas criadas, ela tem uma direção, ela tem uma finalidade. As coisas que foram criadas, elas iriam precisar de coisas de claridade e de escuridão, que iriam precisar de noite para ter algo e o dia para ter outras coisas. Todas as coisas que foram criadas precisam desse dia. Então, Deus ele criou aqui o dia e no meu conceito, né, não somente no meu, mas na maioria dos teólogos que nós conhecemos e que têm boas expressões, são homens que são respeitados, né? Eles acreditam que esse dia aqui são um dia de 24 horas, não
de era, né? Não de milhares e milhares de anos. E nós temos vários teólogos, cientistas, vários homens que conhecem sobre todas essas coisas e eles também falam sobre isso. Mas podem isso atrapalhar alguma coisa? Olha, para nós leigos, mesmo que se fala eras, isso, no meu ver, ao meu ver, né? Ao meu ver, não vai fazer nenhuma diferença. Não vai fazer nenhuma diferença. Sabe por que para mim não vai fazer nenhuma diferença? É porque eu creio no 24 horas. Independente se vai falar que a Terra tem milhões e milhões de anos. Eu não estou preocupado com a Terra se tem ou não tem. Eu estou preocupado o que Deus está dizendo. É que houve o primeiro dia. É que houve uma luz. É que houve um início. Esse é o principal objetivo. A Bíblia, ela não é para ser estudada cientificamente. Ela é para crer, é acreditar. E a gente acredita na palavra de Deus como ela é. Sem enfeitar, sem pôr. Nós usamos a exegese, tiramos do texto o que o texto tem, não a exegese. Nós não queremos colocar no texto o que o texto não tem, não existe. Eu só falei aqui que Jesus, o próprio Jesus disse que ele é a luz do mundo, né? Ele é esta figura. Não que essa luz aqui seja Jesus, porque essa luz aqui não é Jesus, porque esta luz é luz para clarear, para fazer divisão, para ter vida. Mas o próprio Jesus, ele faz esse simbolismo, porque a Bíblia também tem a parte ilustrativa, é uma simbologia, porque luz representa vida, luz representa claridade, coisas que ilumina, que se enxerga. É isso que Jesus quer dizer para nós. Então, chamou Deus luz, dia, e as trevas, noite. Se a gente comparar aqui, fazer essa ilustração, então, o que quer dizer que trevas é que não tem vida, trevas é aquilo que não dá para enxergar, trevas é aquilo que não dá para se ver, trevas é aquilo que não podem produzir, e luz é algo que se produz, e quando produz, aí sim, é através da luz que nós passamos então a ter um dia. Eu acho interessante aqui, por que colocou assim o primeiro dia? Colocou o primeiro dia para dizer assim, o seguinte, olha, que tem um início, tem um começo. A própria palavra Gênesis é isso, representa isso. Eu já falei isso num vídeo. Início, começo. E quando Deus fala que primeiro dia é para colocar uma ordem. Deus não precisa disso, mas a natureza, os seres criados precisam ter uma ordem, precisa entender que existe um início, que precisa ter uma ordem no sentido de 1, 2, 3, que precisa ter dia, noite, que precisa ter tempo, que precisa ter horas. Né? Nós carecemos de tudo isso, nós precisamos das estações, nós necessitamos, nós precisamos, porque sem as estações, na natureza, no mundo, não há como a gente saber e entender quando vai haver fruto ou quando não vai haver fruto, quando vai haver primavera e quando não vai haver, quando vai haver muita chuva ou poucas chuvas. A gente vai perceber isso aqui, que esses dias é uma ordem de Deus. Quando fala primeiro dia aqui, está dizendo assim, existe uma ordem. A vida tem um início, primeiro, há um começo, há um início. E esse primeiro dia não foi para Deus. Esse primeiro dia aqui é para a natureza, para as coisas criadas. Porque as coisas criadas, ela precisa ter um começo, ela precisa ter um início. E as nossas vidas espirituais também têm isso. Né? Nós temos o nosso nascimento natural. Quando nós nascemos, nós temos um início, nós nascemos no dia tal. Por exemplo, eu nasci no dia 13 de julho de 1965, falei minha idade, 13 de julho de 1965, 13/7 de 65. Olha aqui,
Então eu existi, eu passei a existir nesse planeta, nesse mundo. Márcio Antônio Fernandes foi registrado no dia 13/7/1965. Então eu passei a existir nesse mundo. Mas eu tenho um outro nascimento, eu tenho um outro dia. Em 1981, em dezembro, não sei o dia exato, mas 1981, em dezembro, eu nasci espiritualmente. Eu nasci para Jesus, eu nasci de novo. Como diz a palavra de Deus, eu nasci de novo. Eu nasci agora em espírito, eu nasci para Deus. Eu passei a ter fé em Deus, eu passei a crer em Deus, eu passei a viver para Deus, eu passei a conhecer Deus, eu passei a amar a Deus, eu passei a viver para Deus. Esse é nascer de novo. Nascer de novo é você ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então eu tive esse início. E aqui é isso que quer dizer, que nós temos a luz, temos as trevas. Só que Jesus disse para Nicodemos, se faz necessário, Nicodemo, você nascer de novo. Você nasceu da carne, você nasceu do mundo, mas é necessário agora nascer no Espírito. É necessário nascer de novo. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse novo, esse nascer de novo. É isso que Jesus está dizendo aqui quando ele coloca o primeiro dia, que nós temos um nascimento natural, mas que nós precisamos ter esse nascimento espiritual. Veja que começou o princípio aqui, Deus criou céus e terra. Nós somos seres espirituais e seres materiais. Esse ser material, nós nascemos da matéria, nós nascemos de sangue, de carne, nós nascemos de uma família, nós nascemos de um pai, de uma mãe, né? Nós nascemos aqui nesse mundo, nós vivemos nesse mundo. Só que as nossas vidas não é só para viver para esse mundo. Nós não vivemos só para o mundo, nós não vivemos só na carne, só para fazer os nossos desejos carnais. Nós somos seres espirituais também. Quando Deus soprou no nariz do homem, na narina do homem, né, soprou o fôlego de vida, soprou, diz a palavra de Deus que o homem passou a ser alma vivente. Então nós somos seres matéria e seres espiritual. Nós somos material e espiritual. Nós somos da terra e somos do céu. Nós somos espírito, todo o espírito, né, que está no homem, que faz eu ter vida, que faz eu estar de pé. Esse espírito, o sopro de Deus, faz que todo ser humano tem essa ânsia, tem esse sentimento, tem essa vontade de conhecer Deus. Pode perceber que qualquer coisa que acontece, a gente grita, ai meu Deus, né? Ai meu Deus. Porque nós temos a essência de Deus, é isso que eu quero dizer. Todo ser humano, todas as coisas criadas, principalmente o homem tem a essência de Deus. O homem tem a essência de Deus. O homem tem o sopro de Deus. O homem necessita de Deus, precisa de Deus. E como nós precisamos de Deus, querendo ou não, nós necessitamos, nós temos a essência de Deus agora. Nós precisamos nascer de novo. E esse nascer de novo é ter esse primeiro encontro com Deus, né, esse primeiro dia de encontro com Deus para ser luz. E a luz aí, no caso, é algo espiritual, não é algo de nós mesmos, porque o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, essa luz, para que eu tenha a vida, é só em Jesus. Então eu posso dizer assim para você, que nós temos duas vidas. Uma vida material, uma vida carnal, uma vida sanguínea, uma vida humana, uma vida matéria. E nós temos também agora de ter esta vida espiritual, ser espiritual. Perceba-se que nós temos que ser matéria e espírito, ser carnal e ser espiritual. Nós somos de duas naturezas. Qualquer natureza dessa que eu alimentar demais, eu mato a outra. Por exemplo, eu não tenho que viver só espiritualmente.
Eu não tenho que ser só espiritual, porque eu também sou carnal. Eu também sou material. Então Deus me deixou aqui na terra como matéria para que eu possa usufruir, para que eu possa saber que eu tenho uma vida aqui, que esta minha vida aqui na terra, eu tenho um compromisso, eu tenho algo a zelar, eu tenho algo a produzir na minha vida como matéria. Eu tenho filhos para criar, eu tenho mãe para amar, pais, né, meus pais, eu tenho irmãos, eu tenho tio, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, existem semelhantes, os meus semelhantes. Eu preciso amar o nosso próximo, a matéria. Eu preciso fazer para as pessoas. Então, quando eu faço para as pessoas, eu faço porque como um ser igual. E esse ser igual de matéria, eu tenho que ajudar um ao outro. A nossa matéria, a nossa semelhança, o meu semelhante, o meu igual, eu preciso fazer por ele. Independente se ele é crente ou não, independente se ele serve a Deus ou não. O ser humano eu tenho que ser humano, né? Porque ele é um igual a mim, eu preciso ajudá-lo, eu preciso fazer por outro. O próprio Jesus disse amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então Jesus está dizendo, olha, viva a parte material, vive a matéria, vive o ser humano que você é, cuide do ser humano, porque o ser humano é semelhante a você, cuide do semelhante, mas cuide também do espiritual. Cuide também da parte espiritual, porque você também é espírito. Você também é espírito. E quando eu tenho esse primeiro encontro, essa primeira vida, de fato, de luz, ter essa luz, é quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu tenho esse primeiro dia, esse novo nascimento. Esse novo nascimento. Todo ser humano precisa nascer de novo. Todo ser humano precisa ter esse primeiro dia na vida aqui. Nicodemos falou assim, como eu sendo velho, eu vou voltar de novo a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, não, é nascer da água do Espírito. É nascer do Espírito, da água do Espírito. O que Jesus está dizendo aqui para você, disse para Nicodemos, dizendo para mim e para você, é que você tem ter outra vida agora. Você tem a vida carnal, a vida material, mas que você também tem que ter a vida espiritual. E que precisa colocar na balança isso. Nenhum pesar mais do que o outro. A sua vida espiritual não pode ser mais do que a sua vida material, matéria. E nem a sua vida matéria ser mais do que a sua vida espiritual. Tem que ter um equilíbrio. Nós temos que ter esse equilíbrio de viver para o ser humano, como homem, como ser humano, matéria e como espiritual. Ter um equilíbrio disso. Porque qualquer um que se elevar aqui, qualquer um que for maior, que eu mato o outro, e não é para isso. Se Deus me fez de duas naturezas, se Deus me fez espiritual e carnal, se Deus me fez assim, eu preciso entender que esse primeiro dia aqui, olha que eu não estou nem entrando ainda lá quando Deus fez Adão, só estou dando essa explicação para você entender. Esse aqui, ó, chamou Deus luz, dia e as trevas. Houve tarde e manhã do primeiro dia, para que você tenha esse primeiro dia. Eu quero dizer para você que existe um primeiro dia na sua vida. O primeiro dia na sua vida é o seu primeiro dia quando você nasce, quando a sua mãe gera você. É interessante que para Deus você é gerado ainda quando está lá no ventre, mas para a sociedade só dá a luz quando você sai da barriga, né? Sai do útero, sai vem a este mundo, se apresenta a este mundo. Aí a gente fala, deu a luz. O médico faz o parto, ou você nasce naturalmente, você veio a este mundo. Você veio a este mundo, então é o seu primeiro dia nesse mundo, nesse planeta que você não sabe de nada. E é interessante isso, sabe? É muito interessante isso, porque quando você vem o primeiro dia nesse mundo, você é bebê, você não sabe se está com fome, se não está com fome, você não tem nenhum conhecimento desse mundo, mas você sabe que surgiu algo, né? A sua consciência
tem uma novidade, tem um primeiro dia. E você vai ser cuidado agora, vai ser cuidado pelos seus pais, vai ser cuidado por alguém. E é isso que Deus está dizendo, que quando nós nascemos, nós somos cuidados por alguém. Quando você nasceu, seu pai e sua mãe te pegou no colo, eu tenho certeza que foi uma felicidade. E você não preocupou com nada, você não preocupou com roupa, você não preocupou com higiene, você não preocupou com alimentação, você não preocupou se tinha alguém ou se não tinha alguém, porque alguém cuidava de você. Teve um primeiro contato com um ser humano aqui nessa terra. E aí a gente precisa também ter esse primeiro contato espiritual. E como que eu tenho esse primeiro contato, esse primeiro dia de nascimento, esse primeiro dia na minha vida espiritual? É quando nós nascemos de novo, quando você nasce de novo. Eu nasci de novo, como eu falei para vocês, 1981, no mês de dezembro, eu nasci de novo. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu estava aí entre 13 e 14 anos de idade. Eu estava aí nascendo de novo, tendo Jesus na minha vida, 13 para 14 anos. Jesus me encontrou, eu encontrei Jesus, eu nasci de novo. Eu passei a servir a Deus. Eu passei agora a viver não a vida humana, não a vida carnal, mas controlar a vida carnal com a vida espiritual. Preocupar sim com a vida material, com a vida carnal, com a vida material, mas equilibrando com a vida espiritual. É isso que Deus está querendo dizer aqui o primeiro dia. Esse primeiro dia, Deus não está preocupado aqui se que haja esse primeiro dia na sua vida, é que tenha esse primeiro dia na sua vida. Se você está me ouvindo agora, houve um primeiro dia na sua vida material. Você nasceu, você saiu do nada. Teu pai e tua mãe te concebeu. E você veio a este mundo. E este mundo te reconhece você. Você tem uma identidade. Você tem um CPF, você existe. Agora precisa estar na luz. E esta luz, quem só pode iluminar é através de Jesus. Jesus, para você passar a ter vida e produzir vida. Lembre-se que você não tem vida por si próprio. Esta vida quem dá é Deus. É Deus que dá. É Deus que coloca você no mundo. É Deus que faz você a ter uma vida espiritual. É Ele que ilumina você para você passar a conhecer que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. Aí você nasce de novo. Primeiro dia, quando chamou Deus luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Você quer ter tarde e manhã o seu primeiro dia? Você quer viver agora momentos? Você quer ter momentos de espiritual na sua vida? Tenha esse primeiro encontro, tenha esse primeiro dia na sua vida de nascimento espiritual. Nasce de novo. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Deus não fez você só para viver da matéria. Deus não fez você só para viver neste mundo e acabar. Tem gente que fala assim, se eu morrer, me coloca em qualquer canto. Não. Nossa vida, as nossas vidas, não é só para viver nessa terra. Existe uma vida além. Existe uma vida além. Existe um céu. Existe um Deus que está além dessa terra, além desse planeta. E quando nós nascemos de novo, nós vamos a esse Deus que é além dessa terra. Eu costumo dizer que Deus é o meu céu. Que Deus é o meu céu. Eu quero essa luz própria, essa luz que nunca apaga. Ou melhor, esse Deus que reflete essa luz, porque essa luz que foi colocada aqui na terra foi necessário. Deus não precisa dessa luz porque Ele é a própria luz. E eu quero viver com Deus. E para viver com Deus, para ter comunhão com Deus, você precisa ter essa parte espiritual. Você precisa preocupar de conhecer Deus. E é conhecendo Deus que você vai viver a parte espiritual. Aí sim, preciso ler a Bíblia, preciso frequentar uma igreja. Não porque uma igreja vai me salvar, porque quem me salva é esta luz, é Jesus. Mas para que eu possa aprender da palavra de Deus. Primeiro dia, houve luz. Deixa que essa luz entre em você.
Deixa que esta luz penetre em você. Nasce de novo para Jesus. Nasce agora espiritual. Passeando pela Bíblia. Passeando pela Bíblia, a gente aprende que eu sou de duas naturezas. Que Deus não quer que eu seja egocêntrico, que viva só esta vida aqui na Terra. Existe uma vida eterna, uma vida espiritual. E esta vida de luz que eu quero ver, não uma vida de trevas, mas uma vida de luz. Jesus te convida, venha para a luz. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Segue Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha esse primeiro dia agora, nascendo de novo, espiritual agora, para Jesus. Até a próxima.